Olá, está no ar mais uma edição do Jornal do Senado Retrospectiva. De acordo com dados do Ministério da Justiça, 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil nos últimos 30 anos. O país ocupa o 6º lugar no ranking de 84 nações, onde a violência contra a mulher se faz mais presente. Números assim provocaram no Congresso a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito destinada a investigar a situação da violência contra a mulher e apurar denúncias de omissão por parte do poder público. O grupo iniciou o trabalho em março de 2012. A CPMI precisava visitar os estados e conhecer de perto a situação de violência contra a mulher. Que apoio a vítima tem para denunciar, livrar-se da violência e buscar justiça? Quais os equipamentos disponíveis? Delegacias, abrigos, varas especializadas? O sistema de segurança pública e o Poder Judiciário estão trabalhando de forma eficaz e rápida para acolher denúncias, tocar os processos e proteger as vítimas? Para levantar dados e propor soluções numa realidade de crimes e sofrimento, a CPI solicitou informações de autoridades federais, estaduais e municipais. Colheu depoimentos de vítimas, de pessoas que pesquisam o tema e de quem trabalha com mulheres agredidas. Precisamos, na verdade, ter um impacto, né, com os diferentes estados e municípios para se poder implementar esse sistema, que seria padronizar, né, as informações e construir um instrumento, né, de coleta dessas informações que possa ser gerido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, e que nos ofereça essas informações para termos uma ideia da dimensão da questão da violência contra a mulher e como a Lei Maria da Penha está sendo aplicada. É essencial que as políticas sejam realmente implantadas. Falta casa-abrigo, falta atendimento pós a violência, falta as delegacias e, infelizmente, é uma situação de caos às mulheres pobres, às mulheres trabalhadoras. Com 24 audiências realizadas, visitas a 18 unidades da federação e dados colhidos de todo o país, os parlamentares foram traçando um diagnóstico da situação. Fenômenos que se repetem, ameaças que se confirmam. O que o poder público deve fazer para evitar a repetição dessas tragédias? Recursos, treinamento, eficiência e qualidade do atendimento à mulher vítima de violência variam de um estado para outro. A CPI precisava mostrar o que funciona e o que não funciona no Brasil. O repórter André Ricardo recebeu em nossos estúdios a relatora dos trabalhos da CPMI, a senadora Ana Rita. Você assiste agora a primeira parte desta entrevista. A senadora falou das dificuldades com as quais a CPMI se deparou nas 24 audiências públicas realizadas e nas visitas a 18 unidades da federação. Senadora, como é que foram essas visitas? O que vocês encontraram lá? Olha, as visitas elas foram fundamentais para os trabalhos da CPMI. Nesses estados que nós visitamos, nós estivemos visitando os equipamentos de atendimento às mulheres, indo até as delegacias especializadas, visitando as varas especializadas, as casas-abrigos, fomos no presídio feminino no estado do Pará, estivemos numa aldeia indígena também no estado de Mato Grosso do Sul, dialogamos com as autoridades locais, presidentes dos tribunais de justiça, com os governadores e fizemos também audiências públicas em todos esses estados visitados, ouvindo as autoridades. Então, ouvimos desembargadores, promotores de justiça, defensores públicos, além de secretários estaduais em várias áreas. Então, essas audiências foram fundamentais para que pudéssemos receber os subsídios para a elaboração do nosso relatório. E também fizemos nesses estados reuniões com os movimentos de mulheres. E todos os estados visitados, as mulheres também apresentaram um dossiê da situação da violência contra as mulheres. Senadora, no caso das casas-abrigo, né? Quer dizer, primeiro saber, todos os estados já contam com casa-abrigo e como é que está a situação na maioria delas? Não, as casas-abrigo são ainda em número muito pequeno, em torno de 400 e poucas casas-abrigos, nem todos os estados têm.
Na verdade, nem todos os estados têm todos os equipamentos necessários de atendimento às mulheres, que além de casas-abrigos precisa ter delegacias especializadas, precisa ter centros de referência, vara especializadas, defensorias públicas. Então, na maioria desses estados, o que existe de forma insuficiente. Esses equipamentos eles estão muito mais localizados nas regiões metropolitanas, não chegam até as regiões do interior, portanto as mulheres das áreas rurais, das áreas de floresta, das comunidades indígenas e quilombolas ficam muito distantes desses atendimentos e uma boa parte desses equipamentos funcionam de forma muito precária, com pouco pessoal. Faltam assistentes sociais, psicólogos, defensores públicos. Senadora, de algumas dessas audiências públicas que a senhora presenciou, o que chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi isso. Em alguns estados, por exemplo, no que se refere ao sistema de segurança, tem estados que funcionam razoavelmente bem, enquanto que o sistema de justiça é que não funciona. Em outros estados, essa situação se inverte. Mas o mais grave que eu vejo é que falta, na verdade, na maioria dos estados, capacitação dos servidores. Tem servidores que não conhecem a legislação, a Lei Maria da Penha, então não aplica adequadamente, principalmente servidores do sistema de justiça. E aí eu me refiro também a alguns juízes que não compreendem a Lei Maria da Penha, que tem um olhar meio ainda machista sobre a Lei Maria da Penha, e isso dificulta a sua aplicação de uma forma em sua plenitude. Então, isso me chamou a atenção. Então, é preciso realmente um investimento muito grande na área de capacitação de todos os servidores, tanto do sistema de justiça quanto do sistema de segurança pública. A CPMI encontrou também algumas experiências bem-sucedidas na assistência prestada às mulheres vítimas de violência. Um bom exemplo foi visto na Paraíba, no Centro de Referência à Mulher de João Pessoa. O Centro de Referência à Mulher, mantido pela Prefeitura, é uma casa de passagem. Aqui, uma equipe dedicada dá apoio psicológico, jurídico, oferece cursos. 5 anos de serviço que merecem comemoração. Isso mudou muito a vida dessas mulheres. Em torno de 1.600 mulheres que foram atendidas aqui no Centro de Referência. Essas mulheres passaram por um processo e passam pelo processo de superação, porque para a gente é muito importante, né, ela sair do ciclo da violência, mas também criar uma autonomia para ter força e coragem, né, para buscar os serviços de atenção, de atendimento às mulheres. Dona Lourdes é uma prova disso. Ela foi a primeira mulher atendida no centro e hoje é funcionária. Com a ajuda, se libertou da prisão que foi o casamento de 32 anos. Hoje eu sou outra mulher. Eu não trabalhava, hoje eu trabalho, tenho a minha dependência, tenho minha casa agora, posso dizer que é minha. Mudou tudo minha vida. A violência contra a mulher não faz distinção entre classes sociais, nem entre as faixas etárias. A CPMI pôde comprovar isso ao analisar casos que ganharam grande repercussão na mídia. Em 1992, em Brasília, numa trama que envolveu dinheiro, poder e ciúmes, Ana Elizabeth Lofrano foi assassinada porque ameaçava contar o que sabia sobre uma rede de corrupção da qual participavam o marido e deputados federais, num escândalo que ficou conhecido como os Anões do Orçamento. Em 2000, a jornalista Sandra Gomide foi morta pelo ex-companheiro, o também jornalista Pimenta Neves, porque se recusara a reatar o relacionamento. O caso foi citado no relatório da CPMI como exemplo de impunidade. O documento aponta atos judiciais no processo que demoraram injustificadamente. No caso da jornalista Sandra Gomide, era uma absurda utilização de mecanismos processuais para que o criminoso, o réu, confesso, não fosse detido. Se levou vários anos para que isso ocorresse. A CPI também citou o sequestro e morte de Elisa Samúdio em 2010.
Elisa havia tido um filho com Bruno Souza, então goleiro do Flamengo, e apontado como mandante do crime. A jovem morreu por buscar na justiça que Bruno reconhecesse a paternidade da criança. Se ele tivesse sido preso por não pagar pensão, ou se os setores de inteligência da justiça tivessem colocado ele para pagar a prisão, para atender e proteger seu filho, ele não estaria preso hoje por assassinato. O relatório apontou o desrespeito do judiciário carioca pelo conjunto das mulheres brasileiras e pediu providências para que as autoridades investiguem irregularidades nesse processo. O que se nota na maioria dos casos é que os agressores de mulheres parecem contar com a impunidade ou com a certeza de penas mínimas. O fato acaba gerando mais violência. Ao cobrar responsabilidades dos órgãos competentes, ao reforçar a legislação e a aplicação das leis, a CPMI contribui para mudar essa realidade. O poder público não tem como impedir que crimes ocorram, mas ao fazer justiça rápida e eficaz, ajuda a prevenir outros. A violência contra a mulher é como se fosse o ventre da violência no geral. Na família, ao gestar essa violência, você envolve todos os familiares e a sociedade como um todo. O Estado tem que garantir a paz para as mulheres nas ruas e nos lares. E isso nós estaremos dispostas, toda a bancada feminina da Câmara e do Senado, para comprar esse desafio, porque o sofrimento das mulheres brasileiras é o sofrimento da sociedade brasileira. No próximo bloco, as propostas apresentadas pelo relatório final da CPMI e a segunda parte da entrevista com a senadora Ana Rita. A gente volta em instantes.